Bom, Itavano, tudo bem? Tranquilo na paz aí com vocês? O que a gente vai fazer? Estou aqui iniciando uma gravação de uma videoaula aí para vocês. Espero que vocês gostem aí. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte das Américas, dando continuidade às Américas, né? Vamos devagarzinho aí, pegando, né, o livro aí, baixando para vocês. Vou usar o livro, nosso livro digital, para facilitar a nossa vida, né? Para fazer a gravação, ok? Rapidinho, ele vai baixando rapidinho, mas tá tranquilo, daqui a pouco a gente já vai ter ele em mãos aí. E o que a gente vai fazer? Nós vamos baixar o livro, numa boa. A gente já está começando a ter ele chegando no que eu quero. E essa videoaula vocês vão ver, né? Vou ter mandado o link para vocês já devem estar começando a ver agora a videoaula que eu vou falar para vocês. E durante essa semana eu vou mandar um outro link, que será o link para nós trabalharmos com um tira-dúvidas, o momento de tirar dúvidas. O momento de tirar dúvidas vai ser esse momento em que nós iremos trabalhar, né, ao vivo, conversando com vocês sobre principalmente esse material que a gente vai estar falando agora, esse assunto novo, e qualquer outra dúvida que você tenha. Tá bom, Itavona? Então a gente vai trabalhar nesse sentido aí, vamos trabalhar em cima desse sentido que a gente vai agora trabalhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem mais para frente, a gente vai procurar, né, nesse contexto aí, fazer desse modo. Eu gravo um vídeo para vocês, utilizando esse material, essa ferramenta nova que a gente aprendeu aí, utilizar também, né? E no nosso momento de tirar dúvidas, fica aberto. Vou trazer as questões, vou trazer alguns questionamentos aí, vou aceitar as dúvidas de vocês, a gente vai batendo um papo, trocando ideia. Por exemplo, ultimamente a gente falou dos relevos, falamos de placa tectônica das Américas, falamos de vegetação, falamos de clima, os rios voadores, né, a importância da Amazonas, né? Falamos, até foi um tira-dúvidas, a gente falou de recursos minerais das Américas, né? Então a gente veio trabalhando em cima disso, os climas, né? Viemos trabalhando em cima disso, tá? Tranquilamente, vegetação, a hidrografia, foi no último Tira Dúvidas, a gente falou um pouquinho da hidrografia também, né? Então isso tudo a gente vai revendo, né? A hidrografia, falei da principalmente da questão das águas na América do Norte, né? Falamos aqui na bacia do Rio Amazonas, na bacia Platina, né? Bacia do Rio Mississippi, que eu expliquei para vocês. Algumas coisinhas que a gente veio falando. Falamos aqui dos rios voadores na Amazonas, né? Algumas coisas assim nesse sentido, tá? Fizemos esse exercício juntos, né? Acho que nós fizemos o exercício. Esperar um pouquinho aí que o livro demora um pouquinho para baixar, mas já está vindo aí na boa. Movimentando um pouquinho aqui. A gente vai falar agora, hoje, um pouquinho, dando continuidade à matéria, né? A parte de IDH, a parte de desenvolvimento, né? Formação histórica aí, né? Estados Unidos, né? Chegamos ao que eu queria falar para vocês, ó. Agora a gente começa a trabalhar aspectos humanos da América, né? Então nós vamos trabalhar agora os aspectos humanos da América. Vamos trabalhar um pouquinho aí. Acho que eu botei numa... Coloquei para vocês.
questão do povoamento da América. Como é que foi esse povoamento da América? Bom, vou relembrar algumas coisas que a gente tinha falado anteriormente em outras videoaulas. Me lembro que eu mandei uma videoaula para vocês sobre a questão da América anglo-saxônica, América Latina. Então, no livro de vocês vem lembrando, né? Falando como é que foi essa situação aqui. Então, o que acontece? Só para lembrar para vocês, né? A formação territorial dos Estados Unidos, ela foi iniciada, né? Os Estados Unidos foi colonizado pelo Reino Unido, né? Foram colônias dos Estados Unidos, a princípio foram colônias britânicas para povoar e oficializar a ocupação para a Inglaterra, né? Porque naquele momento ali as Américas tinham sido descobertas pela Espanha, a Inglaterra estava, né? Franceses e holandeses, eram as quatro, tirando também Portugal, que estavam buscando terras fora da Europa. Então, a partir das expedições, né, os ingleses conseguiram ocupar o leste da costa dos Estados Unidos e implantaram suas 13 colônias. Essas 13 colônias, o que elas tiveram? Cada uma teve um desenvolvimento diferenciado, em função de mão de obra, pessoas que chegavam, os europeus que vinham para cá, né? Então, essas diferenças foram sendo minimizadas, foi tendo um sentimento que as colônias foram se desenvolvendo e o sentimento, né, que desencadeou na independência das 13 colônias no ano de 1776. Esse quadro aqui é muito legal, porque o que ele pinta para a gente? Ele pinta para a gente que a chegada dos colonos e cada vez mais o espírito da América, né? A liberdade que a América trazia para esses caras que estavam vindo da Europa, buscando uma nova terra, uma nova oportunidade de crescer. E aqui a figura que a gente vê nos filmes de faroeste, né? de vaqueiros e índios, né? A conquista do Oeste. A conquista do Oeste. Então, o pessoal estava lá no leste, né? No leste. E vieram para onde? Vieram para o oeste. Ok? Então, o que acontece aí? Muito importante trazer para vocês também esse contexto aqui, ó. Nos Estados Unidos, essa foto aqui, ela teve uma foto muito marcante para a gente, que traz para a gente que é um dos períodos muito complicados dos Estados Unidos, que foi a Guerra da Secessão. Vou marcar aqui para vocês. A Guerra da Secessão dos Estados Unidos ajudou a entender, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender. O que era isso? Era um sistema que a América do Norte era mais desenvolvida Desculpa, a América do Norte não, os Estados Unidos era mais desenvolvido no norte e no sul era menos desenvolvido. No sul era mais agrário, dependendo muito do que? Da mão de obra escrava. Lembrando a vocês que os Estados Unidos, assim como o Brasil, também teve mão de obra escrava. Tá? Então, o norte era contrário ao sistema de escravidão. O sul queria manter, porque o sul eram os grandes capitais, latifundiários, os senhores de engenho, parecido com o Brasil, eles não queriam libertar os seus escravos, que eles iam perder o quê? Isso aí que eles iam perder. Então, teve a Guerra da Secessão, de 61 até 65, 1800, tá, gente? E o Norte venceu. Por que o Norte venceu? O Norte era mais desenvolvido, tinha mais canhões, tinha mais armamentos mais importantes. Tinha mais o quê? Mais grana. Tá? Era uma parte mais industrializada. Até aqui tranquilo, pessoal? Espero que esteja, né? E aí nós temos um box aqui que fala do racismo, né? Ainda é obstáculo às conquistas dos direitos civis nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo um momento muito complicado nos Estados Unidos. O Brasil também voltou a ter algumas questões de racismo aí, né? E Martin Luther King foi um dos grandes líderes negros dos Estados Unidos, um pastor que fazia muito a cabeça da galera. E esse pastor, ele mexeu com a cabeça da galera lá, norte-americana, né? E é muito respeitado como os grandes presidentes que viveram lá, como Abraham Lincoln, né? George Kennedy, né? E vários outros ali que são respeitados até hoje.
E até hoje eles têm esse problema com o racismo. Tá? Vamos dar uma lembrada aqui, após a Guerra da Secessão, como que ocorreu o crescimento e a formação atual do território norte-americano. Isso é muito importante a gente pegar isso aqui, esse gancho. O que aconteceu depois da Guerra de Secessão? Houve uma expansão territorial fantástica nos Estados Unidos. O que eles tinham aqui do início das 13 colônias, eles foram comprando alguns territórios, como essa parte aqui comprada da Inglaterra, essa grande parte verde aqui comprada da França. O Reino Unido cedeu muitas terras porque ele viu que os Estados Unidos se emancipou. Ele queria ficar o quê? Vamos manter ainda contato comercial. Né? Vou vender muitos produtos que, afinal de contas, eu sou um país mais industrializado. Eu não quero perder esse grande país que está nascendo como um aliado, como um comprador dos meus produtos, que eles vão precisar e eu vou ganhar dinheiro com isso. Teve alguns terrenos, um comprado do México, essa pequena parte, e essa aqui na expansão, na corrida para o oeste, foi anexado. O que é anexado? Tomou de mão grande do México. Tomou conta e virou dos Estados Unidos. Sendo que isso aqui, esse pedacinho aqui bem valorizado, ele teve que comprar. Ele comprou do México, tá? Tem uma outra parte aqui que vocês não conseguem ver, que é aqui em cima, que é o Alasca, que também foi comprado. O Alasca foi comprado para evitar o avanço do comunismo, né? Para não ter aquele contato com a Rússia lá por cima chegando para, nesse momento, nesse finalzinho aqui, 1850 e pouco, quase beirando 1900 e pouquinho, eles compraram o Alasca agora quando estava começando o avanço do comunismo soviético no mundo. Tá? Então, eles compraram para evitar dessa penetração aqui, nessa formação, que é a formação atual dos Estados Unidos. Perfeito? Então, dos Estados Unidos, a formação de território foram essas. Foram conquistas, foram compras, foram se anexando. Agora a gente chega aqui para falar um pouquinho da formação de território do Canadá, parecido com o dos Estados Unidos, só que tem uma pitada especial aí. O povo canadense, eles vieram também, principalmente da Europa, mas em vez de ter só uma parte inglesa, nós tivemos o quê? Qual a característica diferente do Canadá para os Estados Unidos? Eles tiveram uma influência muito forte de quem? Dois países da Europa, França e Inglaterra. A França pegou uma parte aqui, esse comecinho aqui, Quebec, Labrador, foi tudo colonizado pelos franceses. E essa parte de Ontário aqui já começou, né? E essa parte aqui, mais para essa parte aqui, Reino Unido, Rupert's Land e Ontário, a Inglaterra, o Reino Unido ficou colonizando. Então você vê, conforme eu te falei, que o Canadá ele tem uma parte inglesa no seu início e uma parte francesa. E até hoje são os dois idiomas que se falam no Canadá, o inglês e o francês. O Canadá ele foi ocupado também com o objetivo de povoamento e recebeu imigrantes oriundos principalmente da Europa, principalmente da Inglaterra, principalmente da França e outros países, tá? Principalmente Reino Unido, escoceses, tal, irlandeses. Tranquilo, pessoal? E aí a gente vem agora para a ocupação da América Latina, ainda em matéria de América. A ocupação da América Latina, a primeira coisa que eu quero te lembrar é o seguinte: a América Latina não foi uma colonização para povoamento. A América Latina foi uma colonização especialmente para o quê? Uma colonização voltada para exploração. Tá? Tanto é que aconteceu o seguinte: houve o choque com as colonizações pré-colombianas, astecas, maias, né, incas, e elas foram bem exterminadas. Apesar de serem civilizações
desenvolvidas, mas não eram desenvolvidas belicamente. Então, os espanhóis chegaram aqui e varreram a América Latina. Portugueses não tiveram muita resistência porque era uma população mais indígena aqui no Brasil e assim, muito salpicada. Você não tinha uma união de índios, não tinha essa organização dos astecas, dos maias e dos incas. As tribos aqui no Brasil eram espalhadas, tupis, guaranis, geis, né, camaiuras, carajás, todos eles eram espalhados pelo Brasil todo, ok? E aí os portugueses prevaleceram de uma forma muito mais tranquila aqui. E aí, galera, vamos só para finalizar essa introdução aqui, que eu acho que é interessante a gente falar, estrutura da população e IDH. O que que acontece? O IDH é o seguinte, Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai se basear em principalmente 3 elementos: educação, renda e longevidade. Pô, professor, o que é longevidade? Capacidade de você atingir o topo lá, passar de 70 anos, de 80 anos. Então, o que é isso? É um local, é um país, é uma região, mas vamos falar de país, é uma nação que ela se preocupa com a educação, ela tem uma boa distribuição de renda, ela tem uma boa possibilidade de empregos, de geração de empregos, de oportunidades, e, na maioria dessas vezes, se preocupa com os aspectos sociais. Você tem uma boa rede de hospitais, médicos, né? Então, você tem remédio, você tem pesquisa, e aí você consegue chegar a uma certa idade avançada. Você lembra que eu falei para você de um lugar que vocês não iam ver ali atrás? Olha só, o Alasca. O Alasca está vendo todo o mapa mundo, você vai ver. O Alasca é entre parênteses Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou o Alasca porque, olha aqui, essa parte aqui já faz parte do círculo da Terra da Rússia. Então eles compraram esse pedaço aqui para não ter contato com o Canadá e não ter contato com eles. Acharam interessante, até porque também o Alasca também tem muitos recursos ali, petróleo, né? Muitas coisas que a gente já falou. Então vamos lá, voltando aqui para a IDH. Canadá, melhor índice das Américas. O Canadá é até mais interessante, tem uma distribuição de renda melhor que os Estados Unidos da América. Canadá e Estados Unidos diferenciados, sendo que o Canadá está bem acima. O México aqui na América Central e Latina é um dos principais. O México tem um destaque, Argentina, Uruguai e Chile. Esses 4 países, destaque muito interessante. O Brasil, o IDH do Brasil não é tão assim de destaque, porque nós somos um país que nós temos um abismo social muito grande. Então a gente tem que melhorar muitas coisas ainda para o nosso IDH melhorar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar algumas coisas aqui. Ó. O Canadá é o país que apresenta o maior IDH do continente, 0,926. Né? Ah, professor, o que é 0,926? Quanto mais próximo da nota 1, não é 10 não, 1, é que você tem um IDH muito bom. Olha só, o Canadá 0,926, que ocupa o 10º lugar. Estados Unidos, Chile, Uruguai e Argentina, também lugares altos. Olha o que eu te falei aqui, o Haiti tem o IDH mais baixo do continente, 0,498, e está em 168, né, lugar no ranking mundial. Posição bem ruim. E a gente já falou outras vezes sobre a questão do Haiti. Falei para vocês que o Haiti tem que ter uma intervenção das Nações Unidas aí. Teve problemas seríssimos lá. E se não tiver uma intervenção, eles vão continuar tendo problemas seríssimos na parte do seu desenvolvimento. Na América Latina, você tem uma realidade diferente quanto à natalidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né? Os países desenvolvidos adotam controle de natalidade desde o início do século XX e a América Latina ainda não. Não teve investimentos expressivos nem no saneamento básico, nem no setor de saúde, que vai ter uma taxa de crescimento vegetativa, ou seja, vai nascer muito e vai morrer muito.
Então, a América Latina ainda tem esses problemas aí. Isso aqui, composição e características da população da América, eu vou deixar para uma próxima ocasião, vou gravar, vou postar para vocês mais para frente essa semana. Provavelmente sexta-feira eu continuo daqui, tá? Então, um abraço para vocês, a gente vai se falando, cuidado, eu vou lançando ali no post tudo que eu preciso para a gente se comunicar, tá bom, galera? Um abração, fiquem com Deus.